Bom dia. A minha pesquisa é a representação da homoafetividade na literatura durante a ditadura militar. Uma análise da alteridade a partir dos contos Terça-feira Gorda e Aqueles Dois, do livro Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu. A minha pesquisa, o objetivo dela é entender como, no meio de tanta repressão, de tanto medo, o Caio Fernando Abreu transformou a homossexualidade e o amor em literatura, em forma de resistência. Primeiro, a gente precisa entender o que foi a ditadura militar, o período da ditadura militar. O livro que está inserido nos contos dessa pesquisa foi de 1982 e a ditadura militar de 64 a 85. Então, a ditadura militar foi um período no Brasil de muito controle, de censura, jornalistas, artistas eram perseguidos. Então, e não era só um controle político, era um controle moral. Eles controlavam os comportamentos, o afeto. Então, a arte passou a ser esse lugar que as pessoas tinham espaço para escreverem o que eles quiseram de forma poética. O que não era dito pessoalmente era dito pela arte, pela forma poética. Caio Fernando Abreu e literatura da resistência. Caio Fernando Abreu foi uma das maiores vozes da literatura brasileira durante o período da ditadura militar. Ele foi perseguido pelo DOPS, que é um órgão do governo que perseguia artistas que eles consideravam ter o pensamento subversivo. Ele teve que se esconder e ele viu muitos artistas sendo censurados. Então a escrita dele nasce desse lugar de dor, de resistência. Ele escreve para os marginalizados, para a voz silenciada, para o que amam diferente. Então, o livro Morangos Mofados, que é esse da capa, ele escreve de forma poética e empática para nos ativar esse olhar de alteridade, para reconhecer no outro a sua humanidade. A representação da homoafetividade e da alteridade da ditadura. A homoafetividade era um dos temas mais reprimidos. Falar sobre pessoas que se amam, que são do mesmo sexo, naquela época, era muito difícil. Era considerado ameaçar a família tradicional. Era considerado ameaçar a moral rígida. Então, como seria dito isso em meio à censura? Ele fala sobre o outro como uma figura marginal, invisibilizada. Ele fala essa voz sensível, eles não são visíveis na sociedade, na ditadura, mas ele transforma essas vozes silenciadas em personagens que dizem que luta. O corpo e o desejo vistos como uma ameaça à ordem. Esse corpo, esse desejo de pessoas normais, que eram vistas como anormais, em simplesmente pessoas, e ameaça a ordem política vigente. Então, aqueles dois, que é um dos contos analisados, fala sobre colegas de trabalho, que eles vão criando vínculo, eles vão criando laço. Eles são muito parecidos, tanto na aparência física, tanto nos gostos pelo filme e até no nome, Raul e Saul, que troca apenas a inicial. No começo eles não têm um vínculo forte, são apenas as conversas normais de como está o tempo e o TED do trabalho, mas depois eles se reconhecem, eles se encontram. Uma frase do narrador é: num deserto de almas também desertas, uma alma especial reconhece de imediato a outra. Ele fala que é o encontro de alma. Não é sobre o sexo, mas o encontro de alma. Ele não coloca isso como um negócio diferente. Ele só fala a alma que se encontra. Não é sobre sexualidade, mas duas almas se encontrando. Então, ele escreve sobre isso. Essa relação acaba despertando os comentários no trabalho. Então, eles são demitidos porque eles sofrem uma carta que denunciam os dois por o que seria o guardião da moral, que escreveu a carta e que mandou para o chefe. E eles escrevia falando que eles eram uma relação anormal, que ameaçava a ordem.
Terça-feira Gorda é totalmente diferente, porque enquanto aqueles dois é um conto implícito, em nenhum momento fala que eles se beijam, não há declaração em aqueles dois. Em aqueles dois, o amor é sugerido, o desejo é sugerido. Eles são personagens silenciados pela ordem. São personagens que não se declaram, mas o amor é sugerido. E é isso que no conto ressalta muito. Porque sempre que você está lendo, você sente essa falta. Você sente falta desse olhar, desse gesto que fica claro, mas no conto não tem. E esse é o jeito que o conto encontra da maior denúncia da repressão. O conto encontra nesse silêncio, nessa falta de palavras, a denúncia. Em um tempo em que não falava sobre o amor de duas pessoas, essa relação amorosa implícita fica explícita nos gestos, no silêncio. Já em Terça-feira Gorda é totalmente diferente, porque é tudo explícito, é um grito. O amor aqui é vivido. Terça-feira Gorda é o nome de terça-feira antes do carnaval, no carnaval, que é antes da quarta-feira de cinzas. Então, Terça-feira Gorda é um conto que passa no carnaval, um símbolo da liberdade. São dois personagens que no meio do carnaval, no meio das festas, eles se encontram, eles se veem de verdade. São encontros de duas pessoas de verdade. No conto fala não sobre o sexo também, mas sobre o encontro de duas pessoas. Uma fala é: apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Ele demonstra que a sexualidade não é para ser um negócio diferente. São pessoas que gostam de pessoas, pessoas que amam pessoas. Então esses dois caras se reconhecem e se afastam e vão para a praia e eles se conectam de verdade. É uma conexão muito intensa. Eles, no conto, fala que eram os dois que não usavam máscara. Ou seja, os únicos que estavam ali de verdade, sem máscara, sem esconder o que é. Mas essa liberdade da Terça-feira Gorda acaba porque os dois são agredidos. A purpurina do carnaval se mistura ao sangue da agressão. Então, a comparação dos contos daqueles dois e Terça-feira Gorda, o ambiente em aqueles dois é a repartição, o ambiente burocrático, o ambiente que é para termos segurança. Já em Terça-feira Gorda é de festa, é de liberdade. Enquanto a violência e marginalização, em aqueles dois é simbólica, não foi o governo que denunciou, foi pessoas do trabalho que denunciou. Mostra que na ditadura o governo controlou tanto o pensamento das pessoas que as pessoas consideravam eles errados. Foi uma denúncia dos colegas de trabalho. E em Terça-feira Gorda também foi pessoas que estavam no carnaval que agrediram ele. Uma violência física, uma violência coletiva. O estilo narrativo e aqueles dois é discreto. Como eu falei, você sempre tinha essa falta de um amor explícito, de um beijo, mas é de muito discreto, muito delicado. É a resistência simbólica. O amor aqui é em gestos, é no silêncio, que denuncia a repressão. Em Terça-feira Gorda, o amor é vivido, não tem medo, ou por mais do medo, eles ainda lutam, ousando amar. O corpo e o afeto em aqueles dois são reprimidos. Está apenas nos gestos, nos olhares e nas pequenas trocas. Já em Terça-feira Gorda, o exposto sensual, ritualizado. Em aqueles dois, a luta deles é pelo silêncio, pela cumplicidade dos dois, Raul e Saul. Já em Terça-feira Gorda, a luta é pela visibilidade. Eles não se escondem, eles ainda vivem o amor por meio da ditadura, por meio das pessoas, mas ainda vivem. A alteridade, aqueles dois, o nome do conto já fala, aqueles dois, não é Raul e Saul, mas é como se estivéssemos apontando aqueles dois, que não pode nem falar o nome, aqueles dois já é o julgamento, aqueles dois estranhos, aqueles dois que amam diferente. Em Terça-feira Gorda é diferença visível e celebrada. A diferença, todo mundo olha, ela é visível, mas ainda assim ela é celebrada por eles, não pela sociedade.
mas eles não se escondem, a diferença deles é vivida. E a resistência, ela é silenciosa e simbólica em aqueles dois. Eles resistem pelo silêncio deles. Eles não se beijam, eles não assumem o relacionamento no trabalho, mas eles resistem olhando, tendo a cumplicidade, é simbólico. Em Terça-feira Gorda, é explícito. Eles resistem implicitamente. Eles resistem pela visibilidade. Eles, por meio do carnaval, na ditadura, por medo de tudo ainda, eles ainda se amam no meio de todo mundo. Eles ainda, por mais do medo, ainda se conectam. Por mais do governo, ainda se relacionam. Então, a conclusão é a mensagem final, que a literatura como espaço de resistência e memória. A literatura ainda assim é um lugar para um espaço de resistência. Caio Fernando Abreu, ele faz da sua literatura um espaço de resistência contra a ditadura, contra o preconceito e a memória. O quão importante é ainda falarmos sobre a ditadura nos dias de hoje. Por mais há 40 anos atrás o conto foi lançado, o quanto é importante isso? Nos tempos de hoje se fala muito da moral conservadora, da família tradicional e da romantização da ditadura. Mas será que foi assim mesmo? Será que a moral conservadora faz tão bem à nossa sociedade? É sempre bom refletir e é sempre bom vivenciar, conhecer o que vivemos para não deixar acontecer de novo. E a homoafetividade como forma de afirmar o direito e o afeto e a resistência. Caio Fernando Abreu, ele mostra que essas duas pessoas tinham direitos, eles não se negaram, eles não tinham um trabalho deles, eles tinham uma vida. Em Terça-feira Gorda, ele mostra a agressão. Em aqueles dois, ele mostra a demissão. Isso é onde está o direito deles. Pessoas que ousaram amar sendo julgadas, sendo punidas por amarem. E a alteridade como espelho da repressão e da empatia. Caio Fernando Abreu, ele propõe esse olhar de alteridade. Alteridade ao olhar ao outro e reconhecer a humanidade dele. E Caio Fernando Abreu é a voz dos silenciados. Ele tinha essa literatura marginal, essa voz dos silenciados, os diferentes, os que são julgados, os que são punidos. E o amor como gesto político. Naquele tempo, amar para eles acabou sendo um gesto político. Há de ser. Eles não escolheram ser um gesto político, eles queriam apenas amar. Mas eles acabaram sendo um gesto político contra a ditadura, contra os opressores. Eu quero agradecer primeiro a CNPq que me proporcionou essa pesquisa, agradecer ao Instituto Federal que me permitiu estar em uma iniciação científica ainda no ensino médio, agradecer os meus orientandos, que é o Catanose, que é de língua portuguesa, e o Anésio, de filosofia, e deixar uma frase para refletirmos que a literatura resiste quando o amor não se cala. Obrigado, Ana Luísa. Pessoal, algum questionamento? Bom dia. Bom dia. Eu achei muito, muito interessante. Já tinham me recomendado de ler Morangos Mofados, eu ainda não li, mas agora me interessei mais, vou ler. Eu achei muito legal porque às vezes a gente passa por situações em que as pessoas têm opiniões que às vezes vão contra direitos de pessoas e tudo mais, e a pessoa fala, por exemplo, mas não é que eu sou contra aquele tipo de comportamento, mas a pessoa também não precisa ser tão espalhafatosa e não sei o quê. Mas se a pessoa é contra algo que é normal, por exemplo, alguém que gosta de alguém do mesmo sexo, não é só sobre o espalhafatoso. E aí, achei legal que esses textos trouxeram como exemplo, os que estavam sendo espalhafatosos foram agredidos, mas os que estavam quietos passaram ilesos? Não passaram ilesos. E me lembrou a história da Hannah Arendt, da banalidade do mal, e como não é sobre apenas o governo, é sobre toda a sociedade que vai absorvendo
aquele sistema de crenças e acaba sendo normal fazer o mal aos outros, ter certas opiniões que vão contra a existência de certos grupos. Eu acho estranho quando o pessoal vê o nazismo como a coisa de pior, foi péssimo, terrível, o pior que aconteceu, mas não foram monstros que foram nazistas, foram pessoas. E a gente não pode nunca esquecer que nós somos pessoas vivendo num tempo. Será que as nossas crenças estão se tornando esses monstros que a gente tanto teme? Eu queria comentar, gostei muito da apresentação. Obrigada. Eu queria dizer que eu gostei muito da sua apresentação, é um tema muito importante. E eu queria te perguntar se você concorda comigo que é possível afirmar que a mesma carga homofóbica que existia durante a ditadura militar, ela é carregada pelos saudosistas de hoje em dia, né? Por exemplo, os recentes condenados por golpe de Estado, né, a extrema-direita, né, que dá para falar que flerta com o fascismo, né, tem falas extremamente problemáticas contra a homossexualidade. Então, por isso, dá para considerar que esse mesmo preconceito que existia na época da ditadura militar é carregado pelos golpistas dos dias de hoje? Sim, porque quando falar em voltar à época da ditadura, instalar a ditadura, falar que a época boa era a ditadura, sendo acontecia isso foi vivido por pessoas. E não é sobre não ter conhecimento, não é ser ignorante, mas a ditadura queria o quê? Fazer a limpeza na sociedade, limpar o que era ruim, limpar o que amam o diferente, o que ousam amar. Pessoal, passou um pouquinho já do tempo, tá? De novo, mais uma apresentação, assim, impecável a sua apresentação. Sugestão apenas. Tem slide que está com a letra muito pequena e muito carregado, aí a gente não consegue ler e acompanhar, mas a tua apresentação, assim, impecável, tá bom? Parabéns, Ana Luísa. Pessoal, salva de palmas para Ana.